Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende do horário que você esteja me assistindo. Isso aqui já virou bordão de vídeo, mas ok, se eu fosse um dia youtuber, isso poderia ser o meu bordão, seria legal. Voltando, não vou ser youtuber, vou ser professora. Sou professora de língua inglesa de vocês. Ah, eu existo, uhul! E eu espero que vocês também existam aí do lado de lá, me assistindo, por favor. Me ajuda aí, me ajuda. Então, pessoal, situação. Esse bimestre nós vamos estudar sobre William Shakespeare e correlacionar isso com jornais, textos jornalísticos. Ah, professora, a gente vai ter que ler jornais? Eu sei. Sofrimento, dor, sofrimento. Vocês vão conseguir. Eu vou te auxiliar nesse processo. Então, situação, pessoal. Como eu espero que você exista no planeta Terra e tenha conhecido minimamente William Shakespeare, assim, aquele escritor de peças, teatrais, dramaturgo, que escreveu Romeu e Julieta, tá bom? Mas ok, então, quem foi William Shakespeare, professora? Se você diz que ele é tão importante assim, por que nós estamos estudando ele? Situação, pessoal, só para dar um norte para vocês. Essas nossas duas primeiras aulas, dessa semana e da semana que vem, elas foram feitas, pensadas, desculpa pela obra. Ó, tô que nem youtuber, meu Deus. Desculpa pela obra aqui do lado. Uma situação. Essas duas aulas foram pensadas para que vocês tenham um mínimo de informação possível sobre as peças de William Shakespeare e quem é ele. Porque o resto do bimestre eu não vou explicar, porque está no seu material. Então, bora lá. Então, situação, William Shakespeare. Depois eu vou passar um arquivo para vocês pelo Classroom, mais ou menos sobre um resumão. William Shakespeare foi um dramaturgo inglês. Ele foi um dos dramaturgos mais conhecidos da Inglaterra. Tanto que existem dados de que em torno de 3.000 palavras foram produzidas, elas foram criadas por causa de William Shakespeare. Na verdade, William Shakespeare, ele criou essas 3.000 palavras de língua inglesa. Então, assim, é notório a percepção de que existe um tempo da língua inglesa antes de William Shakespeare e pós William Shakespeare. Ele teve esse nível de importância para a Inglaterra, tanto que ele é conhecido como poeta nacional da Inglaterra. Ok, então, quando ele nasceu, professora? 1564, ele veio a falecer em 1616. William Shakespeare, ele foi filho de um produtor de lã, né? Que depois virou um tesoureiro da cidade e que depois virou prefeito. Ele teve uma ascensão legal, o pai dele. O que é interessantíssimo, fatos curiosos. Há um conhecimento de que William Shakespeare foi a primeira e única pessoa na parte da família dele nessa época que era alfabetizado. Então, os pais dele não eram alfabetizados, a esposa dele não era alfabetizada, os filhos dele também não foram alfabetizados. Então, assim, o homem, ele teve um papel interessante e, bizarramente, não ensinou a ler para os filhos dele. Mas ok. Então, obras famosas de William Shakespeare que eu já passei alguns para vocês. Noite de Reis, Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta, Macbeth. Então, são peças que até hoje, elas não só são representadas na atualidade, reencenadas, como também inspiraram livros, filmes, poemas. Há um consenso geral em que William Shakespeare, todos os criadores em nível produtivo da indústria de peças, filmes até e livros, eles beberam da água de William Shakespeare, eles têm algum quê dele. Por quê? Porque ele foi um divisor de águas na própria língua, nível como idioma. Então, Shakespeare, ele teve um diferencial de outros dramaturgos da época, e isso no texto que eu vou passar para vocês depois no resumo, tem essa consideração. Porque numa época em que os escritores das peças não eram conhecidos, por quê? Porque para pensar pela perspectiva de uma peça. Uma peça, ela é escrita e ela é encenada de diversas formas, e o texto, né, base para essa peça, ele é retransmitido para outros indivíduos. As pessoas, elas tendem a conhecer mais o autor do que propriamente quem dirigiu, quem produziu, quem escreveu. É assim até com os filmes que a gente assiste hoje em dia. É raro você saber quem escreveu o filme que você assiste, mas você conhece os atores. Então, numa época em que era mais possível você conhecer os atores, do que o escritor, William Shakespeare, ele sempre foi conhecido.
Então ele tem uma grandeza imortal, é a consideração que se tem. Eu vou ler algumas coisas aqui da minha colinha, tá? Então, se meus olhos baixarem. Então, existem críticos literários e críticos da época que proclamaram Shakespeare como o mais excelente escritor da Inglaterra em ambas as peças, tanto comédia como tragédia. O que é fenomenal por si só, porque são dois opostos e polos diferentes, e polos distantes. E ele conseguiu ser excelente em ambos os polos. Então, bora voltando aqui minha colinha, só para eu apresentar mais umas informações. Então, Shakespeare, ele escreveu 37 peças teatrais, 2 longos poemas, 154 sonetos, que foram escritos entre 1653 e 1558. Pontos interessantes. William Shakespeare, ele tem 3 tempos de escrita, não como posso dizer assim, 3 divisões que se faz. Ele teve 3 fases que acompanharam o seu amadurecimento como dramaturgo. Ele teve 17 comédias, 10 dramas e 10 tragédias, que retratam a sociedade inglesa durante os 3 séculos da sua evolução. Então, William Shakespeare, ele passou só pela essa ideia dele ter 3 fases, e ele passou por momentos decisivos na história da Inglaterra, tanto que ele foi um dramaturgo que escreveu peças específicas para reis. Alguns reis pediram para que eles escrevessem peças referentes. Ele também escreveu peças em relação à sociedade no meio ali. Dizem um fato interessante: o Shakespeare, ele não tinha um bom conhecimento sobre geografia, mas ao contraponto ele tinha um conhecimento exacerbado da própria Inglaterra, como cultura, como questões sociais, interações sociais. Pessoal, beleza. Então isso daqui foi um resumaço sobre William Shakespeare. Eu preciso que vocês vejam isso aqui. Então, depois vai ter um resumo que eu vou passar para vocês, todo detalhadozinho, bonitinho para vocês. Mas era aqui para que nós tivéssemos um norte, para que vocês tenham uma perspectiva. Por quê? Porque a partir de agora, nós vamos trabalhar com os próprios textos de William Shakespeare, ok? Ah, professora, isso vai ser muito difícil. Não, eu tô aqui, eu sou um amorzinho. Eu vou cuidar de você nesse percurso. E vai dar certo. Então a gente vai tentar. Na verdade, não vamos tentar não, porque nós não somos daqueles que tentam, somos daqueles que conseguem. Nós vamos conseguir trabalhar com as obras de William Shakespeare junto com os conteúdos que nós vamos trabalhar esse semestre, que vão ser esse bimestre, que vão ser conteúdos legais. Eu vou tentar que eles sejam legais, tá bom? Então é isso. Foi bom estar com você, curtir com você, me assista e vai dar tudo certo. Adiós!